Gente, hoje eu tô aqui para falar um pouquinho sobre homens, porque tem homens e tem homens, tem vários tipos, né? Então, gente, tem homens que chegam e falam assim, poxa, mas eu sou homem, bate no peito dizendo que eu sou homem, sou pegador, eu faço e aconteço. Ela já começa essa primeira parte aqui falando sobre os tipos de homem, né, com um certo ar arrogante e de propriedade, como se o homem fosse definido pelo que a mulher pensa dele. Infelizmente isso é uma verdade, mas nós fomos culturalmente condicionados a pensar assim, e felizmente o estilo de vida migtal isso tem mudado, né? E mesmo aqueles que não se identificam com esse estilo, eles já notaram que os arranjos da antiguidade e até de 50 anos atrás não se aplicam mais, principalmente com essa quantidade de leis draconianas que nós temos hoje contra nós. E quando ela fala que o cara bate no peito e fala que ele é homem, que ele é pegador, existe sim esse tipo de cultura, e essa cultura ela é reforçada principalmente pelas próprias mulheres. Eu posso te dar um exemplo muito claro. Se o indivíduo que decidiu seguir o seu próprio caminho, se devotar inteiramente ao desenvolvimento pessoal, ele fala o seguinte: olha, eu não quero a partir de agora me envolver mais com mulheres, eu vou seguir o meu próprio caminho, eu quero seguir a minha vida do jeito que eu acho que ela deva ser vivida. A primeira reação da maioria das mulheres, seja de direita, seja de esquerda, é falar: você é um incel, você é um frustrado, passando nas entrelinhas como mensagem subliminar que o indivíduo ele só é digno de emitir algum tipo de opinião se ele for sexualmente ativo, né? Então você nota que as próprias mulheres contribuem com esse tipo de objetificação. Isso me parece uma perversão ideológica gigantesca. Você pode, por exemplo, é, pegar um homem que é tímido, que não é muito bem sucedido com mulheres, mas esse homem é genial. No livro Na Natureza Selvagem, o John Krakauer, ele fala sobre homens que eram grandes homens e que morreram virgens. Ele cita inclusive Thoreau, que é uma das minhas grandes inspirações. Então não faz sentido nenhum você atrelar a capacidade argumentativa de um indivíduo ao fato de ele ser ou não sexualmente ativo, porque não tem nada a ver uma coisa com a outra. Sem mencionar também que 90% dos homens que são chamados de incel nas discussões de internet, né, Facebook, Instagram, no Twitter, esses homens, na maioria das vezes, eles são bem-sucedidos com mulheres e pelo fato de eles conhecerem as mulheres intimamente via inúmeros relacionamentos, eles têm uma certa propriedade para falar. Igual na eleição passada, qualquer coisa que o indivíduo falasse que era contra a esquerda, ele seria chamado de fascista. Pois então, agora o novo xingamento ad hominem universal é: você é um incel fracassado. O indivíduo pode ser de direita, de esquerda, ele pode ser o que for. Se ele criticar certos comportamentos femininos universais, será taxado de um homem que não come ninguém, como se isso fosse um demérito. É muito fácil você falar que você é homem, porque, claro, você nasceu do sexo masculino, você é macho, né? Mas homem você não é, meu amor. Porque se você fosse homem, você teria responsabilidade, entendeu? E você não tem responsabilidade. O homem é o provedor da casa, entendeu? Então, antes de tudo, você tem que aprender a se manter, entendeu? A não esperar por mamãe, por papai, a não esperar pelo governo, uma ajuda pelo governo, entendeu? Não esperar por uma cesta básica. Aqui ela já começa com um discurso bastante generalista, falando que você não é homem, como se ela pudesse definir o que é ser homem. Eu gostaria de perguntar para essa mulher se ela acha correto que homens fiquem definindo como a mulher deve se vestir, o que a mulher deve dizer, com que a mulher deve trabalhar, e eu tenho certeza que a resposta seria não. As mesmas mulheres que falam não defina o jeito que uma mulher deve ser, você não está no seu lugar de fala, seja ela feminista ou não, no final das contas, com esse discurso aí, não creio que faça tanta diferença. São as primeiras mulheres a quererem cagar uma tonelada de regras e decidir como o homem deve agir, claro, em detrimento de si próprio e em benefício delas.
Quando ela diz que o homem é o provedor da casa, legalmente, né, apesar disso não estar sendo implementado adequadamente, o homem não é mais o provedor, né? Não tem sentido em você prover, sendo que você não vai ter a autoridade que vem da responsabilidade. E tem uma parte aqui que é um desconhecimento total, quando ela fala que você deve aprender a não contar com a mamãe, com o papai e com o governo. Primeiramente, a pressão social que existe para o indivíduo sair de casa quando ele faz seus 20, 22, 23 anos de idade, é uma pressão que é jogada em cima do homem muito mais do que em cima da mulher. E quando a gente fala de governo, ela provavelmente desconhece o funcionamento do Estado assistencialista. Me refiro não apenas ao Brasil, mas em vários lugares do mundo, em que homens pagam a maioria esmagadora de impostos e usam a minoria dos impostos. Então tem um desbalanço muito grande, que é o que a gente chama, né, de provedor indireto. Então ela deveria não contar com o governo, não contar com o Bolsa Família, não contar com o benefício emergencial dobrado que sai do dinheiro de imposto que é pago por nós. Então ela está dependendo do homem, não apenas como provedor do lar, mas também como provedor indireto. Né? É uma hipocrisia tremenda ela falar: homens não dependam do governo. É digno de risada, né? A gente só tem que deixar o nosso sorriso aqui, porque ela não tá falando coisa com coisa. Ou até mesmo, muito dos casos, é esperar que a mulher trabalhe e bote dentro de casa enquanto você está lá de perninhas cruzadas. Por quê? Porque, mulheres, agora é contigo. Tem mulheres que dão confiança aos homens de chegar a esse ponto. Não, você não vai trabalhar, você fica em casa. Ciúmes. Fica em casa porque o que eu ganho dá para manter. É só você olhar as crianças, manter a casa arrumada, tá tudo certo. Fica aí que daqui a pouco eu estou chegando com dinheiro. Daqui a pouco eu estou chegando, a gente vai no mercado ou eu mesmo de lá passo, porque ela não quer que ninguém visualize o macho dela. Aqui a gente pode fazer duas análises. Primeiro, que ela fala nas entrelinhas sem se dar por conta de que tem mulheres que são tão ciumentas que elas preferem ser provedoras para que o marido não tenha que sair para trabalhar. Isso é raro, né? Porque a mulher não é muito difícil a mulher querer sustentar um homem, muito difícil mesmo. E ela ainda fala: e você só fica aí cuidando da casa e dos filhos. Então vocês vejam bem, quando a gente tem um homem que está em casa fazendo os afazeres domésticos, né, todas as tarefas do lar, e cuidando dos filhos, e a mulher trabalhando, esse homem é um parasita. Mas quando é o oposto, a mulher está cuidando dos filhos, fazendo os afazeres domésticos e o homem trabalhando, ela não é considerada uma parasita, mas as pessoas ainda falam que ela está sendo oprimida com dupla jornada. Então você vê que é uma hipocrisia gigantesca. A mesmíssima situação. Se é o homem cuidando de casa, ele está explorando da mulher. Mas se é a mulher cuidando de casa, ela está sendo oprimida. E o homem está explorando a mulher. Então vejam a falta de lógica. É um discurso extremamente hipócrita. Tudo que a gente escuta a respeito de gênero hoje em dia depende não da realidade objetiva, mas do gênero sobre quem se fala. Então a gente fica analisando esses vídeos aqui para a gente poder escancarar a hipocrisia das modernetes e mostrar para os homens que elas estão até certas em larga medida, né? Se você, homem, tá sustentando uma mulher que não faz absolutamente nada, se ela não trabalha, mesmo que ela cuide da casa, como essa senhora mesmo disse, você está sendo explorado. Tradução: não seja um gado provedor. A mulher já engravida, já passa por tantas coisas e ainda ter que bancar uma casa sozinha, porque o homem é o provedor. Então, homens que acham que vocês não têm que ter esse tipo de responsabilidade, está completamente errados. Essa parte aqui, ela me arrancou boas risadas, que é aquela velha presunção de superioridade biológica da mulher, porque ela engravida. Tem até um caso curioso aqui para contar para vocês. De vez em quando eu saio aos finais de semana, né? Tava fazendo isso com mais frequência antes da pandemia, para poder comprar uns artesanatos, para mim mesmo ou para revender, né? Eu trabalho com isso. E eu tava acompanhando uma conversa, né? Era uma moradora de rua, né? Que eu compro muita coisa de morador de rua.
Eles colocam na feira, né? No final da feira, um pano no chão e colocam coisas para vender. E essa mulher estava queixando lá dos homens, falando um monte de bobagem de homem. E eu vi, pela expressão dos caras que estavam em volta dela, que eles não concordavam ou com tudo ou parcialmente com o que ela havia falado. Só que o homem hoje em dia ele está tão emasculado que ele não tem coragem de discordar de uma mulher ou de meter a real na cara dela. Aí ela estava falando, né, que antigamente os homens eram de tal jeito né, fazendo essa comparação mais ou menos na mesma linha dessa mulher do vídeo. E ela falou, não, a mulher já engravida, a mulher já fica com o corpo todo marcado e o homem hoje não quer nem se sustentar. Aí eu falei assim, olha, você quer que o homem te sustente? Ela falou, sim, é o papel do homem. Eu falei, tudo bem, então você tem que abrir mão do divórcio, você tem que abrir mão de privilégios e você não vai poder trabalhar. Ela ficou uma onça, cara. Ela ficou uma onça. E os caras meio que rindo assim, achando engraçado e rindo de nervoso, porque eles não esperavam que eu fosse bater de frente com a mulher daquele jeito. Aí ela começou a usar esse argumento, né? Eu falei, não, você engravida e você já tem licença maternidade, você quer privilégios durante o resto da sua vida, só porque você engravidou? Porque muita mulher faz isso. 10 anos depois que o filho já nasceu, o filho está virando adolescente, a mulher usa o pretexto de fui eu que carreguei ele na barriga, para exigir uma série de privilégios, né? Por que privilégios? Que elas querem direitos sem que tenham os deveres que acompanham esses direitos. Então é uma hipocrisia tremenda essa questão de a mulher achar que ela pode trabalhar, mas que o dinheiro dela é dela e o marido tem que arcar com as contas de casa sozinho. Mesmo que ele seja o cara que vai perder tudo depois do divórcio, mesmo sendo ele o homem que vai precisar de uma reserva financeira até para não ir para o xadrez por causa de pensão alimentícia. Então essas mulheres estão completamente fora da realidade e eu tenho pena do homem que concorda com esse tipo de discurso. Está muito errado, porque eu acredito que pessoas que pensam, homens que pensam desse jeito, teve uma péssima formação dentro de casa. É o que eu penso. Porque um homem que não é provedor de si mesmo, como que ele vai conseguir construir o seu futuro? E a mulher que não consegue prover para si própria, como que ela vai construir o futuro dela? Na verdade, isso é uma pergunta retórica, né? Porque, como diz Esther Vilar, a mulher não tem a obrigação de trabalhar, porque sempre tem um trouxa que vai trabalhar por dois, né? No lugar dela. Fora as transferências de renda forçada, via pensão alimentícia, via golpe da pílula e toda essa coisa que a gente tem visto com muita frequência, né? Que é até aquele meme do Dolinho, que é engraçado, mas ele reflete muito a realidade que a gente tem visto, não só hoje, mas também como nas décadas passadas, é que a mulher entra em um casamento apenas com a bunda e o RG e sai com tudo. E o homem muitas vezes entra com esforços de uma vida e sai com dívidas impagáveis que acabam colocando-o atrás das grades. Ah, mas você está botando tudo nas costas do homem. Estou colocando justamente tudo nas costas do homem, por isso ele é homem, né? Se ele não tem a capacidade de ter uma família, então nem casa. Se você não tem capacidade de trabalhar para poder construir, você não casa. A mulher pode muito bem trabalhar junto com você para poder te ajudar. Agora, bancar sozinha é completamente errado. Ou seja, vocês viram aqui que ser homem é um título que só é usado para prejudicar a nós mesmos. Então, quando alguém fala assim, você não é um homem de verdade, eu sinto um orgulho, porque eu sei que eu estou no caminho certo e eu estou me devotando a mim mesmo, né? Porque não faz sentido a gente se entregar para uma sociedade que só sabe falar mal da gente tentar levar um casamento a sério sem nenhum tipo de garantia, e a gente não vê um número expressivo de mulheres querendo que os homens tenham segurança no casamento. Elas querem que ele seja provedor. Mas e se o homem disser o seguinte: não, o casamento é um contrato, eu vou fazer minha parte, mas você tem que fazer a sua. E eu preciso de uma garantia legal de que o divórcio não vá ser pedido sem uma justificativa. Aí as mulheres fecham a cara na hora.
Porque você tem que ser o provedor, mas ela trabalha se ela quiser, se ela não quiser não trabalha, afinal de contas tem um trouxa para assumir. Você é o provedor e se ela quiser pedir o divórcio e te arrancar tudo, o problema é seu. E ai de você se você contestar esse tipo de arranjo. Você tem que ficar contente em ser escravo e se você for um escravo rebelde, elas irão usar o shaming contra você. E mulherada, por favor, você tá vendo que o cara já não é de trabalho? Por que vai se juntar uma pessoa assim? E rapaziada, se a mulher tá desempregada, se ela não trabalha, você tá vendo que ela não é de trabalho, por que que você vai se juntar com uma mulher assim? Ou então, quando você ficar doente, provavelmente ele vai meter o pé, porque ele estava acostumado com a mordomia que você estava dando. E quando você não puder dar mais aquela vida que ele estava levando, ele simplesmente vai falar que para ele não dá mais também. Essa parte do vídeo ela é matadora. Isso que ela falou acontece em alguns casos, acontece sim, mas em 99% das situações em que a pessoa perde o emprego ou fica doente e ela é largada, e além de ser largada, ela perde os filhos e parte dos bens, e a própria historiadora Ana Campagnolo já disse isso, que ao longo da história o marido perdia o emprego e logo em seguida perdia a mulher e os filhos. Então é uma realidade muito cruel, né? Que o homem está despertando e vê que não vale a pena mais correr esse risco. Ah, mas a gente tem filho. Tem filhos. Infelizmente, coitado das crianças. Ter filhos, isso não significa, gente, olha só. Não significa que o cara vai sair para trabalhar, mas ele vai mudar porque eu vou dar um filho para ele, porque a gente vai ter nossa casa. Não. Se o homem já não gosta, não há quem faça. O homem já tem que nascer pronto, entendeu? Já tem que gostar. Desde pequenininho você já vê. E desde pequenininho você também percebe quando o homem já dá para vagabundo, porque felizmente é isso, dá para moleque. Então você já percebe a diferença. Essa análise desconsidera o cenário jurídico no qual os homens estão inseridos. Se um homem e uma mulher têm um relacionamento e esse homem não trabalha e a mulher decide separar, esse homem vai ter que trabalhar via força judicial. Se ele não pagar a pensão, ele vai ser detido. Já a mulher não tem nenhum tipo de obrigação real que faça com que ela seja punida. Se ela praticar alienação parental, não acontece nada. Se ela for uma mulher que receba aí 1.200, 1.300 de pensão, que não é raro, pelo contrário, o fato de a maioria dos pais pagar 300 não quer dizer que não tenham milhares de homens pagando quantias exorbitantes. E essa mulher vai viver do dinheiro do marido sem precisar trabalhar, né? A gente sabe que isso é muito comum. Outro ponto que ela erra aqui é que ela fala que o cara nasce pronto. Tudo bem que os estereótipos de gênero eles vieram de uma realidade bem objetiva, que o homem, por ser mais forte, a gente veio de uma época em que era caça e coleta, e depois também na época da agricultura exigia um certo tipo de força física. Então, os estereótipos de gênero foram baseados em larga medida em realidades que tinham muito a ver com a biologia. Só que isso mudou, a gente não vive mais na selva. Então ela fala que o homem já nasce assim. Isso é uma construção inteiramente social. Atualmente, o fato de o homem ser o provedor não tem nenhuma relação com o fato de ele nascer assim ou não. Tanto que existe a tribo Mosul, né? Que é uma tribo chinesa, que é inclusive uma tribo matriarcal, né? Que é uma inversão, é diferente do que a gente está acostumado aqui. Então falar que o homem nasce predisposto a sustentar a casa e a aderir a certos papéis de gênero é uma bobagem, porque a gente está desconsiderando que existem várias culturas, essas culturas são muito diferentes, existem leis que fazem com que os homens tenham que agir de determinada maneira. Isso tem muita relação com a educação que ele recebe em casa. Então não é uma questão de nascença, né? Isso é uma falácia. Ninguém nasce querendo prover, sustentar a mulher no arranjo atual. Isso é uma coisa do momento, da sociedade odierna, e que os homens estão percebendo que é um arranjo obsoleto. Então, para os homens que são leigos, porque tem homens que acham que eles não têm que ser o provedor, não tem que ser provedor não, porque hoje em dia as mulheres trabalham. Dana-se! Problemas das mulheres que trabalham, mas vocês têm a responsabilidade de colocar comida dentro de casa, de sustentar seus filhos e sua esposa, entendeu? Então,
Comece a batalhar, comece a rever, honra o que vocês têm debaixo da perna de vocês, entendeu? Que